O amanhecer mal havia tocado as janelas da mansão Kang quando Hannah Lee já estava de pé. As mãos calejadas se moviam com agilidade, carregando baldes de água e esfregando o chão frio dos corredores. Cada passo era silencioso, como se seu corpo tivesse aprendido a não existir. Mais rápido, Hannah. O salão precisa estar impecável antes que o jovem mestre desça, gritou uma das criadas mais velhas, lançando-lhe um olhar de desdém. Ela apenas baixou a cabeça. Não havia espaço para protestos. Desde que se lembrava, Hannah vivera naquela mansão como serva, recebendo em troca apenas teto e comida racionada. Ninguém ali a tratava como gente. Para a maioria, ela era apenas a órfã que deveria agradecer por ainda respirar. Com os cabelos negros presos de qualquer jeito e o uniforme gasto que mal lhe servia, Hannah parecia invisível diante do brilho de vestidos caros e das criadas mais vaidosas que buscavam atenção e bajulavam os superiores. Mas havia algo em seus olhos escuros, uma força silenciosa, um fogo que, apesar das humilhações, nunca se apagava. No salão principal, o ar se enchia do cheiro de flores frescas. Hannah carregava um vaso grande demais para o peso de seus braços finos. No caminho, esbarrou sem querer em uma das jovens criadas, que fingiu tropeçar para derrubar a água do balde sobre ela. Olhem só, até a água a rejeita. Riram outras, cúmplices na maldade. Molhada, Hannah sentiu a pele gelar, mas não derramou uma lágrima. Apenas respirou fundo, recolheu o balde e continuou. Já havia aprendido que lágrimas não mudavam nada naquele lugar. Enquanto recolocava as flores no centro da mesa, ouviu passos firmes ecoarem pelo corredor. O coração de todas as criadas disparou. Era ele. Ji Woo-kang, o herdeiro da família, havia retornado de sua estadia no exterior. Alto, elegante, vestindo um terno impecável que parecia moldado para sua postura rígida. Ele carregava um ar de autoridade que preenchia o ambiente. Os criados imediatamente baixaram os olhos em respeito. Hannah também curvou a cabeça, mas por um breve instante, seus olhos se ergueram. Encontraram os dele. Foi apenas um segundo, mas suficiente para sentir o peso de seu olhar frio, penetrante, como se pudesse despir sua alma. Ji-woo franziu o senho intrigado. Estava acostumado a criadas que desviavam o olhar, submissas até o fim, mas aquela jovem, mesmo coberta de água e vestindo roupas humildes, tinha algo diferente. Havia dignidade em sua postura. Ele não disse nada, apenas seguiu adiante. As outras criadas correram para atendê-lo, enquanto Hannah, mais uma vez, se tornou sombra. Mas naquele instante, sem perceber, ela havia marcado o coração do patrão. E sem imaginar, sua vida prestes a mudar. O sol já havia subido alto quando Hannah foi enviada ao jardim para recolher pétalas secas das roseiras. A mansão Kang, com seus corredores de mármore e salões dourados, parecia um mundo inalcançável para ela. Mas o jardim sempre fora seu refúgio silencioso. Ali, entre flores e o canto dos pássaros, Hannah sentia que ainda existia algo além das ordens e humilhações. Curvada sobre as rosas, com os cabelos soltos caindo em desalinho sobre os ombros, ela não percebeu que estava sendo observada. Ji Woo-kang, recém-chegado da cidade, caminhava pelo jardim em busca de silêncio. Acostumado a bajulações constantes, não esperava encontrar alguém tão alheio à sua presença. Ele parou, curioso. Hannah estava concentrada, recolhendo cada pétala caída com cuidado, como se fosse um tesouro. Seus movimentos eram delicados, quase poéticos. Ji-woo franziu o senho. Uma criada não deveria ter aquele ar sereno, quase nobre. Você. A voz grave rompeu o ar. Assustada, Hannah deixou escapar o cesto, as pétalas se espalhando pelo chão. Ela se virou de imediato, abaixando a cabeça. Perdão, jovem mestre, eu não o vi. Ji-woo caminhou até ela, o som firme dos sapatos, sobre a pedra ecoando como uma sentença. Qual é o seu nome? Hannah hesitou. Ninguém jamais havia se importado em perguntar. Hannah Lee, senhor.
Ji-woo analisou-a em silêncio. O uniforme velho não escondia a leveza dos traços delicados, os olhos escuros que evitavam encarar os dele, mas guardavam algo intenso. Ele não sabia explicar, mas aquela criada lhe despertava uma estranha inquietação. Estranho, murmurou ele mais para si do que para ela. O que, senhor? Hannah arriscou perguntar, a voz baixa. Como alguém invisível consegue chamar tanta atenção? As palavras a pegaram de surpresa. Seu coração acelerou, mas ela não ousou responder. Apenas se abaixou para recolher as pétalas espalhadas. Ji-woo, porém, se inclinou também, pegando uma das flores murchas antes que ela pudesse alcançá-la. Estendeu a pétala na direção dela, o olhar penetrante fixo no seu. Você cuida das flores como se fossem preciosas. Mas quem cuida de você? Hannah congelou. Nunca, em todos os anos na mansão, alguém havia feito uma pergunta assim. Sentiu a garganta apertar, mas disfarçou com um sorriso contido. Não mereço cuidados, jovem mestre. Só faço o que devo. Ji-woo permaneceu em silêncio, observando-a, mais um instante. Havia orgulho e dor escondidos naquela resposta. Algo nele se remexeu, um incômodo que não estava preparado para sentir. Levante-se, disse por fim. Não se rebaixe tanto. Não na minha frente. Hannah obedeceu, surpresa. Por um breve segundo, seus olhos se encontraram novamente, e algo invisível pareceu ligar os dois. O barulho de passos apressados quebrou o momento. Uma das criadas apareceu no jardim, bufando de raiva ao ver Hannah perto do herdeiro. Hannah, o salão precisa de você imediatamente. Não ouse fazer o jovem mestre perder tempo. Ji-woo lançou-lhe um olhar frio, e a criada tremeu, mas Hannah já se afastava, com o coração acelerado. Naquele instante, ela sabia. A partir daquele encontro, nada mais seria igual. Naquela noite, a mansão Kang se encheu de luzes. O salão principal estava repleto de convidados, empresários influentes, senhoras elegantes e herdeiras que desfilavam em vestidos luxuosos. Era uma das recepções mais importantes do ano, organizada pelo patriarca para exibir o prestígio da família. Hannah, como sempre, estava nos bastidores. Vestia o uniforme simples de criada. Saia longa cinza, blusa branca com mangas já gastas e um avental desbotado. Corria de um lado para outro, equilibrando bandejas pesadas, sempre com o olhar baixo para não chamar atenção. Mas o destino, cruel e irônico, parecia decidido a testá-la. Enquanto atravessava o salão com uma bandeja de taças de cristal, uma das filhas da madrasta, a jovem e invejosa Mindy, prima distante da família, esticou o pé discretamente. Hannah tropeçou, e em um segundo, o som das taças se espatifando ecoou pelo salão. O vinho vermelho manchou o tapete caro, e um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Olhem só. Mindy ergueu a voz, fingindo indignação. Essa empregadinha desastrada ousou estragar a recepção da família Kang. Risos se espalharam entre alguns convidados. Hannah, de joelhos no chão, recolhia os cacos com as mãos, trêmulas, mesmo cortando os dedos. O sangue misturava-se ao vinho no tapete, mas ninguém parecia se importar. Será que ela não sabe nem segurar uma bandeja? Murmurou uma das herdeiras ricas, rindo atrás do leque. Não entendo por que mantém alguém tão inútil aqui. Hannah sentia os olhos arderem, mas não deixou que as lágrimas caíssem. Continuou recolhendo os cacos em silêncio. Foi então que Ji-woo surgiu entre os convidados. Seu olhar percorreu a cena, e algo em seu peito se contraiu ao ver Hannah sendo humilhada. Ele não costumava intervir em assuntos de criados. Não era do seu feitio se importar. Mas naquele momento, não conseguiu ignorar. Com passos firmes, ele parou diante dela. O salão inteiro silenciou, aguardando sua reação. Ji-woo segurou o pulso de Hannah, impedindo-a de se cortar ainda mais. Basta! Sua voz grave ecoou como uma ordem. Uma festa pode sobreviver sem algumas taças,
Mas não admito que faça um espetáculo humilhando alguém indefeso. Todos se entreolharam, chocados. Hannah ergueu o rosto, surpresa. O olhar dele estava sério, mas havia uma centelha de algo que ela não compreendia. Proteção. Mindy tentou se justificar, nervosa. Eu só apontei o erro dela, jovem mestre. Ji-woo a encarou com frieza, e Mindy baixou os olhos imediatamente. Da próxima vez que precisar de diversão, escolha outra forma. Porque se for à custa dela... Ele deixou a frase no ar, carregada de ameaça. Segurando a mão de Hannah, ajudou-a a se levantar. Os dedos dela tremiam sob o toque firme, mas por dentro, o coração batia descontrolado. O salão voltou a encher-se de cochichos, agora sobre a estranha atenção do herdeiro por uma simples criada. Hannah, corada e confusa, murmurou baixo. Obrigada, mas não precisava. Ji-woo inclinou-se levemente, seus olhos fixos nos dela. Você não merece ser tratada como lixo. Nunca mais se esqueça disso. E então se afastou, deixando Hannah com o coração em chamas, e uma dúvida que crescia cada vez mais. Por que o homem que parecia tão distante do mundo, de repente, se importava com ela? Depois do constrangimento da festa, Hannah acreditava que voltaria à sua rotina de invisibilidade. Limpava, cozinhava, servia, sempre como sombra silenciosa nos corredores da mansão Kang. Mas, para seu espanto, algo havia mudado. Ji-woo começava a notá-la. Na manhã seguinte, ao atravessar o jardim com uma cesta de flores frescas, Hannah se surpreendeu ao vê-lo sentado sozinho, lendo documentos. O vento bagunçava seus cabelos negros e a postura ereta transmitia imponência natural. Ela tentou passar despercebida, mas o olhar dele levantou-se, firme, alcançando-a. Pare, disse, e o tom soou como ordem. O coração dela disparou. Segurou a cesta com força, sentindo o peso de ser o centro da atenção dele. Suas mãos... Ji-woo se levantou e caminhou até ela. Tomou-lhe a mão delicada e expôs os cortes ainda marcados pelo acidente da noite anterior. Está cuidando disso? Hannah corou, tentando puxar a mão de volta. Não precisa se preocupar, jovem mestre. Estou acostumada com esse tipo de coisa. Ele arqueou uma sobrancelha, o olhar frio como sempre, mas havia indignação contida em sua voz. Acostumada a se ferir? Ou acostumada a ser tratada como se não valesse nada? Ela ficou sem resposta. Os olhos escuros dele pareciam atravessá-la, expondo cada ferida que ela tentava esconder. Naquele instante, um silêncio os envolveu. O som distante da água na fonte, o perfume das flores e o vento suave criaram uma atmosfera estranhamente íntima. Hannah percebeu que, pela primeira vez, Ji-woo não falava como herdeiro arrogante, mas como homem, um homem que havia. Por que está me tratando assim? Ela murmurou confusa. Não sou apenas uma criada. Os lábios dele se curvaram em um sorriso discreto, quase imperceptível. Talvez porque, diante de todos, você foi a única que não baixou a cabeça. Você não tem ideia de como isso é raro neste lugar. Hannah baixou o olhar, sentindo o coração acelerar ainda mais. Não podia permitir que aquelas palavras a abalassem. Sabia que jamais poderia ocupar o lugar de alguém como ele. Mas, quando Ji-woo soltou sua mão, ela sentiu falta do calor dele. E quando se afastou, voltando à leitura, Hannah percebeu que não conseguiria mais vê-lo da mesma forma. No íntimo, um sussurro nascia. Era perigoso, proibido, mas como conter o coração? E Ji-woo, observando discretamente enquanto ela se afastava, também se perguntava: por que aquela criada, tão diferente de todas as mulheres que conheceu, começava a despertar nele um interesse que não podia admitir? O destino parecia brincar com ambos, costurando seus caminhos em segredo. E o que começava como um gesto de defesa, agora crescia como uma chama silenciosa. Os dias seguintes pareceram um jogo de xadrez silencioso dentro da mansão Kang. Hannah tentava manter a cabeça baixa,
Mas os cochichos entre os criados só aumentavam. Todos comentavam sobre o momento em que Ji-woo a defendeu na recepção. E quem mais se incomodava com isso era Mindy. Filha de uma família aliada, ela sempre se considerou a futura Sra. Kang. Bela, arrogante e acostumada a ter o que queria, não tolerava a ideia de ver o olhar de Ji-woo se deter em uma simples criada. Naquela tarde, Mindy encontrou Hana no pátio interno, onde ela lavava tecidos. O sol refletia na água, mas o sorriso da rival era gélido. Sabe, eu não entendo. Mindy começou cruzando os braços. Como alguém tão insignificante conseguiu chamar a atenção do jovem mestre. Hana ergueu os olhos, tentando se manter calma. Não chamei a atenção de ninguém. Só faço meu trabalho. Mindy riu com desdém, inclinando-se para perto. Não banque a inocente. Eu vi como ele segurou sua mão, como olhou para você. Deve estar se achando especial, não é? Mas não se esqueça, criadas não viram damas. E se tentar subir mais do que pode, vai cair. E feio. As palavras foram afiadas como lâminas. Hana apertou o tecido molhado nas mãos, mas respondeu com firmeza. Se realmente acredita que sou tão insignificante, por que está gastando tempo comigo? Mindy estreitou os olhos irritada. Atrevida, você vai se arrepender de falar assim comigo. E cumpriu a ameaça no mesmo dia. Durante o jantar da família, Hana foi encarregada de servir o vinho. Mindy, aproveitando-se da situação, esbarrou de propósito nela diante de todos. A taça se derramou sobre o terno de Ji-woo, tingindo-o de vermelho. Um silêncio pesado caiu no salão. O patriarca Kang bateu a mão na mesa. Incompetente. Como ousa estragar o jantar? Os convidados começaram a cochichar, e Mindy fingiu um suspiro indignado. Sempre causando problemas. Hana tentou se explicar, mas antes que pudesse, Ji-woo se levantou. Todos aguardavam que ele a repreendesse. No entanto, para surpresa geral, ele tirou o casaco manchado e lançou um olhar gélido para Mindy. Foi você quem a empurrou. Acha que não vi? As damas à mesa se entreolharam, chocadas. Mindy ficou pálida, gaguejando uma desculpa, mas Ji-woo não lhe deu chance. Não admito esse tipo de joguinho mesquinho dentro da minha casa. Ele então olhou para Hana, cuja cabeça estava abaixada em vergonha. Troque isso por mim, disse, entregando-lhe o casaco manchado, como se confiasse nela mais do que em qualquer outra pessoa. Hana segurou o tecido com cuidado, sentindo os olhares pesados sobre si. Mas no fundo, uma chama de esperança crescia. Pela primeira vez, não estava completamente sozinha diante das armadilhas. E Mindy, envergonhada e furiosa, jurava em silêncio que aquilo não ficaria impune. Aquela noite parecia interminável. Depois do constrangimento no jantar, Hana ficou recolhida no pequeno quarto dos criados, tentando ignorar as vozes que ainda ecoavam em sua mente. As palavras venenosas de Mindy, os olhares de desprezo dos convidados, tudo pesava em seus ombros. Mas, acima de tudo, havia o olhar de Ji-woo. Ele não apenas a defendera diante de todos, havia confiado nela. Esse gesto simples a deixava inquieta, como se um fio invisível a ligasse a ele. O som da porta abrindo suavemente interrompeu seus pensamentos. Hana se levantou rapidamente, surpresa ao ver Ji-woo entrando, ainda sem o casaco, apenas com a camisa branca ajustada ao corpo. O contraste entre a simplicidade dela e a imponência dele era quase cruel. Sr. Kang, murmurou baixando os olhos. Eu já lavei o casaco. Logo estará pronto. Ele a observou por um instante em silêncio, antes de responder. Não vim pelo casaco. Hana sentiu o coração acelerar. Então, por quê? Ji-woo deu alguns passos, aproximando-se até que ela pudesse sentir o perfume amadeirado dele, misturado ao frio da noite. Seus olhos, normalmente gélidos, tinham algo diferente. Uma sombra de cansaço, mas também uma centelha de curiosidade. Você não é como os outros, disse ele, a voz baixa,
quase como um segredo. Todos aqui fingem, usam máscaras. Mas você não. Mesmo quando te empurram para o chão, ainda encontra forças para se levantar. Isso me intriga. Hannah o encarou surpresa. As mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Não pense que é coragem. É apenas sobrevivência. Se eu ceder, se eu desistir, eles vencem. Um silêncio intenso se instalou. Ji-woo a estudava como se quisesse decifrar cada camada que ela escondia. Então, inesperadamente, ele sorriu de leve. Um sorriso raro, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la sentir o mundo parar. Sobrevivência. Talvez seja isso que nos torna parecidos. Hannah não entendeu de imediato, mas quis perguntar. No entanto, antes que pudesse, passos ecoaram no corredor. Ji-woo recuou, recuperando a expressão fria de sempre. Não deixe que Min-ji ou qualquer outra pessoa te derrube, disse em tom sério. Enquanto estiver nesta casa, ninguém toca em você sem antes passar por mim. Ele saiu, deixando-a atônita. As palavras dele eram uma promessa ou apenas uma ordem? Hannah encostou-se à parede, sentindo o coração bater descompassado. O que era aquilo que nascia entre eles? Medo, respeito, ou algo mais perigoso, algo que poderia mudar tudo? Na escuridão de seu quarto, uma pergunta não a deixava em paz. Será que estou apenas sobrevivendo ou começando a viver de verdade ao lado dele? E agora eu quero saber de você. Será que Ji-woo realmente está começando a se apaixonar por Hannah ou ainda a vê apenas como um desafio? Conta aqui nos comentários o que você acha e se quer descobrir o que vai acontecer na continuação, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder a parte 2 dessa história emocionante.